Olá pessoal, eu sou a professora Tatiane Prochner, professora colaboradora da Universidade Estadual de Ponta Grossa. E nesse período de isolamento social, os professores do Departamento de Estudos da Linguagem estão ofertando atividades remotas, né, direcionadas aos acadêmicos, né, aos estudantes dos cursos de letras e também, né, dos demais cursos, né, que se interessem pelas temáticas que nós estamos desenvolvendo aqui, e mesmo a comunidade em geral, né, que tem interesse nesses assuntos. Para a discussão de hoje, eu preparei, né, um conteúdo que eu estabeleci como título aqui, Drummond, Poesia Atemporal. Primeiro porque Drummond é um dos meus poetas preferidos, e também, né, porque tenho estudado a poesia drummondiana por muito tempo, né, já por bastante tempo na universidade, desde a graduação, na especialização, no meu mestrado, né, eu estudo a poesia drummondiana. Então, dentro, né, dessa poesia, e falando também, né, em elementos mais gerais assim em relação à literatura, a minha pretensão, né, de trazer essa discussão aqui para compartilhar, né, com vocês é pensar, né, pensando assim, foi pensando nessa situação em que nós estamos vivendo, né, nesses tempos assim sombrios, digamos assim, de uma velocidade de informações que nos desnorteiam, na realidade, notícias da nossa cidade, do Brasil, do mundo, como essas notícias se repercutem e como isso nos afeta. Então, toda essa velocidade, todo esse tumulto, né, de informações, de situações, de acontecimentos, de que maneira isso nos afeta e de que maneira a poesia ela entra em contato com toda essa realidade e ela nos convida a parar diante de tudo isso para refletir sobre questões universais, temáticas universais, ou seja, questões relacionadas à subjetividade humana, de uma maneira geral, sentimentos humanos, revoltas, alegrias, enfim, não é? Sentimentos variados, tristezas, saudades, enfim. E como a poesia dialoga com tudo isso. E mesmo uma poesia produzida no século passado, no início do século passado, né, como Drummond começa a escrever lá até antes de 1930, de que maneira essa poesia ela se conecta e dialoga ainda com a minha realidade. E por que isso acontece? Porque a literatura ela não se desvincula da história, não é? Da sociedade em todos os seus aspectos, não é? Ou seja, políticos, científicos, religiosos, na educação, na saúde, enfim, não é? A literatura ela vai trazer para a gente a observação, a vivência, a experiência dos autores, né, dos escritores, de modo que através da linguagem eles trazem para a gente uma reflexão ou uma, vamos dizer assim, uma provocação, né? Eles trazem uma provocação para a gente, para fazer a gente refletir. E a poesia, não é, como uma potencialidade da linguagem, né? Porque a poesia, muitas vezes ali em poucos versos, ela vem nos trazer um impacto, uma força impactante tão grande, não é, que aí te faz parar para pensar, para refletir. A literatura, ela tem essa característica também, não é? Porque o ato de ler é um prazer assim tão subjetivo e solitário que requer um tempo para você deglutir aquilo que você está recebendo. Não é de uma hora para outra que você faz uma leitura ali transversal e papá. Não. Você vai sentar e você vai tentar compreender, dialogar e conversar com aquele livro ali que você está lendo, né? Então a literatura ela tem essa característica, né, tão transformadora. E o que é interessante, né? Atemporal. Porque
eu leio um poema, um texto literário hoje, por que é que ele me diz tanto? Justamente por conta disso. Porque se eu olho a minha história hoje, que eu estou vivendo hoje, existe algo lá no passado, não é? Que proporcionou tudo isso, que causou tudo isso que eu estou vivendo agora. Que não se desvincula, isso aí faz parte, né, da nossa trajetória. A gente pode tomar um exemplo individual, né? Eu olho para trás, tá toda uma vida lá atrás que me mostra o que eu estou vivendo agora e que me dá perspectivas do futuro. Assim é a nossa história no geral. Então, textos que foram escritos lá 2, 3 séculos antes, eles ainda me dizem muito sobre a nossa sociedade, porque é a história em que vivemos, em que as pessoas viveram e que foram construindo, não é, tudo isso, essas perspectivas. Então, uma coisa não está desvinculada da outra. Então, atemporal justamente por conta disso, porque eu leio hoje, eu leio no presente, mas o passado ainda me diz muito sobre isso. Na realidade, esse instante de agora, ele já deixa de ser o agora, ele já é passado. O tempo todo a gente está vivendo assim, para frente, para frente, para frente, e fazendo essa projeção, né? E aí, como eu disse, toda essa velocidade, ela vai causando efeitos em nós, né? Então, nós como leitores, somos convidados a estabelecer esse tempo de parada, né, para refletir. Então, essa época, né, de pandemia, ela nos faz pensar muito sobre isso. Então, eu selecionei alguns poemas de Drummond para fazer uma leitura mais solta, né, tentar estabelecer realmente um diálogo, né, com os leitores, até porque é interessante, né, quem não conhece Drummond ainda, ter uma visão assim mais ampla, né, sobre o poeta, sobre o estilo, as características principais, e de que maneira essas características já nas primeiras obras elas vão delinear o fazer poético, literário do autor, né, ao longo da sua carreira literária e tudo mais, né? Então, esse estilo do autor você já tem uma visão um pouquinho mais geral assim a respeito do poeta. Então eu separei alguns poemas. É claro que não trouxe um poema de cada obra, porque são muitas obras publicadas, né, do autor. Então eu tentei estabelecer mais ou menos um recorte de 1930, mais ou menos quando ele começa a escrever, até a década de 60, né, que dá mais ou menos ali uns 9, 10 livros, né, mas um poema específico ali para a gente discutir algumas questões assim mais gerais, apresentando essas temáticas mais universais, né, que são inerentes, né, ao ser humano, à subjetividade humana, né, para a gente discutir um pouquinho. Tá certo, pessoal? Então, Drummond, poesia atemporal, né, diante de todas essas características. Mas primeiro, vamos falar um pouquinho então sobre alguns dados biográficos, né, do autor e pensando na época também, né, no contexto de produção aqui da obra dele. Vejam, né, ele nasce em 1902, a 31 de outubro. Em 1923, ele já começa a publicar, ele começa a publicar os textos críticos dele. Vejam que 1923 é um ano depois da Semana de Arte Moderna, né, que vem estabelecer uma ruptura ali com a literatura que vinha sendo produzida até então, né, especialmente uma ruptura em relação aos poetas parnasianos, né, que estabeleciam, né, a retomada de valores assim mais clássicos e tradicionais da poesia, né, principalmente. E aí o modernismo e esses movimentos, né, que houve várias correntes, né, nessa época, né, nesse período, alguns bastante radicais também. Né? Mas a ideia assim, seria justamente romper com esse tradicionalismo, né? Trazer uma linguagem mais livre, como o romantismo já pretendeu anteriormente. Né? Eles já apresentavam nos seus poemas versos brancos, quer dizer, já ia inserindo alguma modificação ali.
Mas o modernismo ele veio consolidar isso, né? Ele veio consolidar isso, trazer essa diferença aí, essa transformação na linguagem, né? Uma forma mais livre de expressão e tudo mais. Isso porque o próprio movimento, né, moderno, a modernidade em si, ela necessita dessa mudança, porque o ritmo já é outro. Então, quer dizer, a linguagem ela vai acompanhar esse ritmo, esse novo ritmo. A tecnologia, a modernização, né, das grandes cidades e o êxodo rural e tudo mais, né? E claro que tudo isso vai trazer um movimento diferente. Então, a linguagem ela precisa ser escrita de uma forma diferente também. O Oswald de Andrade, né, que é um dos encabeçadores do movimento, ele dizia assim, é uma frase que eu gosto muito: o povo ainda há de provar o biscoito fino que fabrico. O que ele queria dizer com isso? A linguagem dele é bastante objetiva. A linguagem da modernidade ela é mais objetiva, mas nem por isso ela perdia a complexidade da poesia. Quer dizer, era uma forma de fazer com que a poesia ela chegasse até o leitor, ela descesse daquele pedestal que ela permaneceu por muito tempo, né, que separava então a poesia, a musa, né, inspiradora, a poesia do leitor de classes mais populares, né, mais pobres, enfim. Então ele queria trazer o acesso, né, a ideia era trazer o acesso através de uma linguagem mais objetiva. Então, que trouxesse a reflexão, mas de uma linguagem que aproximasse, que fosse mais dialógica, né? Então, até elementos da fala são colocados ali na linguagem, né? Tanto a linguagem poética como a linguagem prosaica também, né? Para fazer com que haja esse diálogo, essa conversa. Bom, eu coloquei aqui também, né, para relembrar, ele começa então Drummond a publicar os textos críticos já nessa época, né, e eu coloco como exemplo aqui os 25 poemas da Triste Alegria. Olha que interessante, esse livro aqui ele foi escrito em 1924, mas ele só foi publicado em 2012. Saiu uma edição pela Kozak Naif, facsimilar, muito bonita, por sinal, mas ela só foi publicada, então liberada, né, pela família póstumamente, quer dizer, o próprio poeta Drummond ele não se considerava ainda um poeta maduro nesse período, né, com esse livro que ele escreveu, inclusive essa edição facsimilar, ela apresenta correspondências entre Drummond e Mário de Andrade. E o Mário dizia para ele, olha, nesse poema aqui, essa palavra não funcionou, esse adjetivo aqui não tá legal, troque aí e tal. Então, ele estava inseguro nesse momento, né, com esses poemas ainda, né, Triste Alegria, bem paradoxal, né, o próprio título do livro, né. Então, ele deixa esse livro em stand-by, né, vamos deixar aqui, né, vamos ver a hora que der boa, né. Vejam que ele acabou não publicando esse livro em vida, né. Bom, em 1928, aí ele consegue encontrar uma veia, né, literária, mais dentro daquilo que ele pretendia realizar, né, como fazer poético, né, como um trabalho extensivo aí, né, de proporção, vamos dizer assim. E aí ele publica então em 1928 o poema No Meio do Caminho, na revista de Antropofagia. Daqui a pouco a gente vai fazer a leitura desse poema, que eu acho bastante interessante. Então ele publicou inicialmente esse poema, né? Então provavelmente ele pensou, não, esse poema aqui, com a polêmica que ele causou, né, vai dar boa. Então em 1930 ele acabou publicando alguma poesia, né, com 49 poemas, né, outros 48 além de No Meio do Caminho, né, porque ele já teve uma boa repercussão disso tudo, né? Tanto é que em 1967 ele vai publicar o livro Biografia de um Poema. No Meio do Caminho tinha uma pedra, Biografia de um Poema, né, que vai trazer assim boa parte da crítica, né, que ele conseguiu resgatar sobre o poema No Meio do Caminho. E tem muita coisa, gente, muito, muito interessante, né? Então, em 1930 que ele vai publicar alguma poesia, né, que é o primeiro livro oficial dele, né, que, claro, já vai trazer um pouco dessa ruptura aí e vai trazer para nós indícios do que viria a ser o poeta Drummond, o poeta gauche, né, o poeta à esquerda dos acontecimentos
sentimentos, o poeta torto, como ele define lá no poema de Sete Faces. Quando nascia o anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. Né? Gauche é uma palavra francesa que significa exatamente isso, né? Esquerda, estar à esquerda, né? Observador, experienciador, gauche, torto. Né? E isso é uma característica que vai permear toda a obra literária de Drummond até o final da sua carreira, né, que se dá lá em 1987 com o falecimento dele. Vejam, gente, são 64 anos de atividade literária, seja trabalhando a escrita literária de fato ou a crítica literária. Que eu coloquei algumas coisas sobre atividades posteriores, né, porque ele se formou em farmácia, mas ele não exerceu. Ele trabalhou em escolas, deu aula de geografia, de língua portuguesa, né, e aí, por fim, ele trabalhou como funcionário público, né? E essa estabilidade, né, acabou proporcionando, né, que ele concomitantemente pudesse trabalhar também como poeta, né? Então, ele se considerava mais poeta do que qualquer outra coisa, apesar de ele escrever crônica e conto e crítica também, né? Então, a atividade assim poética dele foi muito maior, né, do que em outros gêneros literários. Tá certo, gente? Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de falar a respeito dessa, assim, para iniciar, tá? Bom, No Meio do Caminho, então, foi um poema escrito em 1928 e publicado em alguma poesia. Eu já adiantei algumas questões, né, a respeito desse poema, né, algumas curiosidades, tanto é que no livro, né, a biografia de um poema, ele traz inclusive traduções do poema No Meio do Caminho, né, no mundo, né, a pedra que vai pelo mundo, né. Nós temos versões em alemão, italiano, espanhol, inglês, até uma versão em hebraico. Então é bastante interessante. O livro traz muitas características ali. E olha o que é legal pensar, né? O próprio autor, ele reuniu a crítica, tanto a crítica mais negativa quanto a crítica positiva, então ele reuniu sozinho tudo isso. Então imagina que interessante, que divertido que foi esse processo de recolher toda essa crítica dos jornais, das revistas da época e publicar, né, um livro sobre um poema especificamente, né? Então é muito interessante a gente trazer essa discussão para cá. Então, aqui o poema, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. À época, esse poema, então, ele teve toda essa repercussão, né? Porque você imagina a efervescência, né? A rixa entre poetas parnasianos mais tradicionais, que primavam pela forma, muitas vezes em detrimento do conteúdo, né? A gente não vai dizer que o modernismo ele acabou com a rima e não. Não. Porque muitas vezes você encontra, inclusive, as rimas internas, né, no poema. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, caminho, né? São algumas rimas que vão se estabelecendo aqui no interior do poema. E mesmo um texto prosaico, pela sonoridade, muitas vezes ele apresenta rimas internas também. O que acontece é que na estrutura do poema, né, o ritmo mais tradicional, ele vai trazer as rimas no final dos versos, o encadeamento, né, entre um verso e outro, enfim, toda a técnica utilizada, né, para estabelecer esse movimento rítmico, né, no poema. Então, o que a gente vai observar é que ele vai quebrar esse ritmo, ele estabelece um novo ritmo aqui, né? A questão gramatical, né? Tinha uma pedra, que ele se utiliza de uma linguagem mais coloquial da fala, quer dizer, ele traz a fala para dentro do poema. É assim que a gente fala, né?
é assim que a gente fala. Então ele vai trazer a fala para a escrita. Isso foi também um outro impacto, né? Então muitas foram as críticas em relação a várias questões nesse poema aqui, tá? Mas vejam que a questão está na forma de dizer uma coisa tão assim corriqueira, né? Mas dizer de uma forma que te faça pensar de algum modo. Quer dizer, o próprio título, né? No meio do caminho. Às vezes acontece que no meio do caminho a gente encontra um entrave na vida da gente. E aquele entrave ele vai permanecer por muito tempo na nossa vida. Vejam que a repetição, né, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, quer dizer, não necessariamente que aquela pedra está estática ali em um momento específico, mas ela pode estar ali em vários momentos da tua vida. Você caminha, você volta e você cai no mesmo. Vai e volta e cai no mesmo. Quer dizer, é aquela insistência, aquela permanência. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas, tão cansadas, quer dizer, muitas vezes você persiste naquele mesmo erro. Ou aquele erro que você cometeu, ele vai caminhar com você o resto da tua vida, ele é a pedra que está ali no teu sapato e você não consegue tirar. Por que você não consegue tirar? Isso que leva a gente a pensar, né? E também a gente pode pensar no exercício de metalinguagem, né? Quando você está produzindo um texto, é a própria atividade do poeta, né? Aquela pedra que fica ali, aquele verso que não sai, né? Então é toda uma construção pensada nesse sentido. Essa repetição, ela é proposital, ela não é aleatória, né? É justamente para te causar esse estranhamento. A arte serve para isso, para te causar um estranhamento. Você olha, putz, aquilo ali te tocou de alguma forma, causou esse estranhamento em você. Porque uma coisa mais corriqueira, uma coisa mais clichê, tá, gostei e tal, né? Te causou ali alguma emoção e tudo mais, né? Mas aí a arte, né, em si, é aquela que vai causar aquele impacto em você, que você vai olhar e você vai fazer você pensar. Quer dizer, justamente essa estranheza que vai te tocar, vai te incomodar, né? Vai te provocar, te incomodar. Exatamente isso. Essa é a questão, né? Te provocar, te incomodar, né? Então nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então é a ênfase que ele dá, né? Nessa intenção aqui, né? E falando em intenção, né? Agora que eu comentei, o poeta ele pode até ter uma intenção. Isso não interessa pra gente, né? Ele pode ter uma intenção, mas não interessa a gente descobrir qual foi a intenção do poeta, porque a partir do momento em que ele te apresenta o texto para você como leitor, dentro dos limites do que aquele texto te dá, você vai fazer uma leitura e aquilo vai ter um significado para você. Então vejam a importância do leitor no texto, né? Nós temos que nos deter, claro, no que o texto está dizendo para a gente e no que é possível da gente perceber aqui. Mas muitas vezes o texto ele acaba até escapando do que o autor pretendeu naquele momento, né? Então vejam a carga que as palavras têm, né? Os significados que as palavras têm e que são atribuídas às palavras, né? Vejam a riqueza disso tudo. Então vejam que esse poema ele pode trazer para a gente. O que é essa repetição toda, né? Esse paralelismo aqui, né? Que muitas vezes, por que ele repetiu tanto aqui? Sim, porque ele tem uma intenção por trás disso. Ele quer enfatizar isso, ele quer que você reconheça isso como algo importante, não é? Tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, né? É um acontecimento muito importante, né? Que ele traz então justamente essa ênfase. O hino nacional foi publicado em Brejo das Almas, 1934. Brejo das Almas é o nome de uma cidade mineira, né?
vejam que o próprio título do livro, né, ele já vai nos trazer algumas ideias, algumas conotações, né? Brejo das almas, né? O brejo como um lugar onde moram os sapos, um lugar lúgubre, escuro, úmido, né? Brejo das almas, como se representasse uma espécie de purgatório, vamos dizer assim, né? Uma das coisas que estão muito conectadas aí com o Drummond é a questão religiosa, porque ele viveu numa sociedade, né, início do século XX, uma sociedade assim mineira, bastante tradicional, bastante religiosa. Então ele cresceu dentro da religião católica, então ele fala muito, é muito recorrente, né, essa religiosidade, muitas vezes para criticar também, com certeza, né, mas é uma temática recorrente também na poesia dele. Né, principalmente quando ele vai apresentar para a gente a trilogia Boitempo, que ele volta o olhar dele para a infância, né, para resgatar esse olhar gauche já na infância, né, do menino Drummond. Então é bastante interessante essa ideia, né? Então o Brejo das Almas vai refletir bastante sobre algumas questões assim relacionadas à crítica nacional, como esse poema que eu selecionei aqui, né? Entre outras questões, porque ele sempre vai estar tratando, né, do sujeito e as suas emoções, desse estar no mundo, de ações irreversíveis na nossa vida, de tomadas de decisões que a gente não pode mudar, né? Então tem tudo isso. Então o poema hino nacional, eu acredito que vem bem a calhar com o momento que a gente está vivendo. Então aqui o título, né, a gente observa, e é claro que vai fazer uma referência direta ao nosso hino nacional. Né? Ele todo poético, destacando as belezas, né, da natureza, enfim, né, um símbolo de patriotismo e tudo mais, né, também vem relacionado com o contexto de produção. E aí, claro que Drummond vai trazer vai apresentar toda uma ironia diante disso, que vocês vão perceber na leitura que eu vou fazer aqui. Falando em ironia, alguns leitores, alguns, né, estudiosos consideram Drummond como aquele poeta mais seco, desprovido, né, de sentimentos. Eu já vejo diferente. Eu vejo Drummond como aquele poeta extremamente emotivo, que quando ele percebe que ele está sendo por demais emotivo, ele ironiza como uma válvula de escape, é uma escapatória, ele camufla aquele sentimento exacerbado através da ironia. Porque se ele é gauche, quer dizer, se ele tá lá na esquerda, no cantinho dele, né, é um lugar confortável que ele construiu para ele. É aquele ser, né, antissocial ali, né, introvertido, né, aquele cantinho é bom para ele. Ele não quer ficar no meio da galera, ele não quer aparecer muito, ele quer ficar no cantinho dele. Porque ele sente demais. Ele sente, ele olha demais, ele compreende tudo e através da poesia ele vai comentar tudo isso. E aí ele usa dessa ironia porque é o entendimento que ele tem, é o conhecimento que ele tem, ele é extremamente inteligente. Extremamente inteligente e ele deixa isso transparecer na poesia dele. Vejam que lugar privilegiado que ele tem. Ele está lá escondido no cantinho dele, lá, ele não quer que ninguém vá lá incomodá-lo. Né? E ele não pretende sair dali. Ele gosta de ficar nos bastidores. Isso que é interessante, né? Então, quando ele percebe que esse sentimento está extrapolado demais, por exemplo, quando ele diz no poema de Sete Faces, né? Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Quer dizer, essa lua, nossa, essa lua é emocionante demais. Olha para essa lua, cara. Quem não se comove com a lua, né? A lua é o símbolo dos poetas. Mas quando ele olha aquela lua, ele pensa assim, uau, tá demais já, né? Aí ele ironiza. Quer dizer, o diabo ele não se comove com nada, ele realmente é seco. Mas é nesse sentido, né? Quando ele percebe que ele tá sendo emotivo demais, que ele tá apelando demais para aquele sentimento, aí ele ironiza, né? Que é essa forma inteligente de escapar, né? E de mostrar, não, tem que ter um equilíbrio aqui.
com a minha racionalidade. Aí eu faço, né, uma brincadeira, né? Eu jogo um trocadilho aqui e aí, né, eu transformo né, esse poema, essa escrita. Quer dizer, ele equilibra. O equilíbrio entre a razão e a emoção é que vai trazer, né, a intenção da arte realmente. Né? Você equilibra. Quando você entende aquela ironia, aquilo te emociona, você se encanta com aquela perspicácia. Né? Então, olha que interessante, eu vou fazer a leitura aqui, porque se eu voltar, eu perco a minha fala, né? Então, eu vou fazer essa leitura aqui, comentar alguns apontamentos, e aí a gente vai para a segunda parte do poema, porque ele é um poema um pouquinho mais longo do que os outros. Então, vejam que ele diz assim: precisamos descobrir o Brasil. Escondido atrás das florestas, com a água dos rios no meio, o Brasil está dormindo, coitado. Precisamos colonizar o Brasil. O que faremos importando francesas muito louras, de pele macia, alemãs gordas, russas nostálgicas para garçonetes dos restaurantes noturnos. E virão sírias fidelíssimas, não convém desprezar as japonesas. Precisamos educar o Brasil. Compraremos professores e livros, assimilaremos finas culturas, abriremos dancings e subvencionaremos as elites. Cada brasileiro terá sua casa com fogão e aquecedor elétricos, piscina, salão para conferências científicas e cuidaremos do estado técnico. Vejam, precisamos descobrir o Brasil. Ele vai retomar para a gente toda uma questão histórica. Esse descobrimento do Brasil, entre aspas, não é? Já vem sendo muito discutido entre os teóricos, entre os estudiosos, né? Pelo fato de o Brasil ele ser um país já habitado, né, pelos nativos indígenas. Né? Então, o descobrimento, entre aspas, né? O Brasil ele já existia, foi aquele deslumbre, né? E aí, de uma forma assim, muitas vezes poética, a gente tem acesso a essas informações, né, do descobrimento do Brasil, mas quando a gente começa a pensar racionalmente sobre isso, a história nos conta outras coisas, se a gente buscar outros detalhes. Né? Então o Brasil está escondido atrás das florestas, né, entre os rios, dormindo, coitado. Ele precisa ser civilizado, olha a ironia que ele utiliza aqui. Né? Precisa ser civilizado, e aí há todo aquele abafamento cultural que a gente conhece. Né? Aí ele fala do processo de colonização, de estabelecimento, né, do colono, importação de francesas muito louras, alemãs, russas, garçonetes, sírias e japonesas, né, até ironizando a questão da prostituição também, que são outros problemas sociais. Precisamos educar o Brasil, compraremos professores e livros, assimilaremos finas culturas, abriremos dancings, não é, que são elementos aqui que ele apresenta, né, da cultura europeia, da cultura branca, né, porque o Brasil, então, como essa terra de delícias, né, nós tínhamos que implantar toda essa realidade aqui, né. As ilusões políticas, né? Cada brasileiro terá sua casa com fogão e aquecedor elétricos, enfim. Vejam que a própria estrutura do país, da sociedade brasileira, ela já começa de uma forma torta, já que nós estamos falando, né, em gauche aqui, né? Ela já começa de uma forma assim que vai acarretar toda uma situação e que nós vemos hoje, da situação que nós vemos hoje. Então, como eu falei, a poesia ela vai refletir, né? A literatura ela vai refletir sobre a história, olhando lá para o teu passado, né? Como toda com essa caminhada aí que nós tivemos até então, né? E observar como é que isso fez com que a gente chegasse até aqui, onde a gente está, e com todos esses problemas sociais que nós visualizamos hoje, né? Precisamos louvar o Brasil, não é só um país sem igual. Nossas revoluções são bem maiores do que quaisquer outras, nossos erros também.
E nossas virtudes, a terra das sublimes paixões, os Amazonas inenarráveis, os incríveis João Pessoas. Precisamos adorar o Brasil, se bem que seja difícil caber tanto oceano e tanta solidão no pobre coração já cheio de compromissos. Se bem que seja difícil compreender o que querem esses homens, por que motivo eles se ajuntaram e qual a razão de seus sofrimentos. Precisamos esquecer o Brasil. Tão majestoso, tão sem limites, tão despropositado, ele quer repousar de nossos terríveis carinhos. O Brasil não nos quer, está farto de nós. Nosso Brasil é no outro mundo. Este não é o Brasil. Nem o Brasil existe. E acaso existirão os brasileiros? Vejam, né, que ele vai apresentando toda uma... O poema todo ele é irônico, né? Precisamos louvar o Brasil, adorar o Brasil, mas aí ele já começa a refletir. Vejam como eu falei no início do poema, né? Quando eu falei sobre a questão da ironia e do sentimento. Precisamos adorar o Brasil, se bem que seja difícil caber tanto oceano e tanta solidão. Aí ele começa a refletir diferente sobre isso, né? Toda aquela efusão, não é? Aquele deslumbramento, né, da nova terra, enfim, né, e habitar o Brasil, e civilizar o Brasil, colonizar o Brasil, e todos aqueles projetos, enfim, né, o problema não é o Brasil, o problema é o que se fez dele, o problema são as pessoas que vivem ali, a forma do homem viver. E quando a gente começa a observar, começa a pensar sobre isso, isso dói na gente. Isso dói porque é o nosso país. Não é? Então é uma questão de observar a realidade, de como que a realidade se deu em uma questão de conscientização que não é de uma hora para outra que acontece. É uma mudança mais vagarosa. Precisamos esquecer o Brasil, que Brasil que a gente precisa esquecer. Esse Brasil que já começou com tantos problemas, com a escravização, né? Que já começou, vamos dizer, entre aspas, errado, né? O Brasil não nos quer, está farto de nós, nosso Brasil é no outro mundo, este não é o Brasil, nem o Brasil existe, acaso existirão os brasileiros, né? E todo o processo, né, de colonização que também trouxe toda uma multiculturalidade no país, né? O tamanho do Brasil e todas as suas diferenças, né? E todos os seus problemas e tudo mais, né? Vejam o quanto esse poema ele pode trazer para a gente de esclarecimento e de reflexões, né, sobre a realidade, sobre o tempo em que a gente vive. E aí, né, até tomando aqui, seguindo uma sequência, né, o livro Sentimento do Mundo, de 1940, ele traz um poema chamado Congresso Internacional do Medo. Afonso Romano de Santana ele definia a poesia de Drummond como 3 fases principais: eu maior que o mundo, eu menor que o mundo e eu igual ao mundo, que vão caminhar juntamente com o processo de amadurecimento do poeta. O sentimento do mundo ele já traz algumas características, né, para se pensar sobre isso, né, de estar no mundo, de sentir todas essas agruras do mundo, da sociedade em que vivemos, do que as pessoas fazem no mundo, né? E muitas vezes faz a gente se sentir pequeno diante de tudo isso. Então, o Congresso Internacional do Medo, ele vai refletir sobre essas questões também. Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo que esteriliza os abraços, não cantaremos o ódio porque esse não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães,
o medo das igrejas, cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Ele nos faz refletir que o medo é um grande entrave na nossa vida. O medo faz com que nós enterremos o amor, né? O medo, ele esteriliza os abraços, quer dizer, o contato mais pessoal, físico. O medo causa isso. O medo de assumir alguma coisa, o medo de sofrer, e a gente se fecha. Não cantaremos o ódio porque o ódio não existe. Não existe o ódio, existe apenas o medo que as pessoas têm muitas vezes. Né? O medo de encarar as coisas. Como ele diz aqui, o medo grande dos sertões, né? Das grandes caminhadas, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo da solidão. Isso faz com que a gente pense, né? Sobre a nossa vida e o quanto a pedra, né, tá lá no meio do caminho. Quer dizer, esse medo, né, essa pedra, ela pode ser simbolicamente muitas coisas na nossa vida, inclusive simbolizar, né, esse medo. Agora veja, Congresso Internacional do Medo, quer dizer, ele universaliza esse sentimento. Todos nós temos esse sentimento. E vejam que o poema, ele quase não apresenta pontos finais, é uma leitura mais dinâmica, uma leitura que segue uma sequência, né? Então, um verso vai se conectando, né, com o outro, e essa discussão que ele estabelece aqui, basicamente sem rimas ao final, né, dos versos, faz com que a linguagem ela se torne mais fluida e se aproxime também um pouco mais da linguagem prosaica, né, da reflexão que ele está fazendo aqui, né? E mesmo depois da morte, como ele comenta aqui, que a gente tem o medo da morte, tem o medo de depois da morte, que é o medo do desconhecido, né, que nós temos, e ainda assim, depois da nossa morte, as flores amarelas e medrosas hão de florescer, né, para provar ainda que depois da morte a gente continua sentindo esse medo, que esse medo caminha eternamente conosco, né, muitas vezes passado até de geração para geração. Né? E pensando a questão da história de uma maneira geral, o medo que a gente tem também de viver em sociedade, do que a história apresenta para a gente, esse medo que a gente carrega. Né? Congresso Internacional do Medo, como se estivesse institucionalizando o medo como uma característica realmente universal. Né? Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Olha que interessante, né? O medo dos ditadores. Quando você você age, né, com medo, você tem o medo de encarar as coisas, você se torna até violento também. Você se torna até violento, você se torna um ditador. Né? Vejam que interessante essa visão que ele tem, que ele apresenta pra gente. Né? Do medo ser um grande entrave, né? Um sentimento que está por trás de tantos outros. Então, também há algumas questões assim bastante interessantes para a gente pensar nesse contexto aí que a gente está vivendo. Tristeza no Céu, publicado em José, 1942. O poema, né, marco, né, desse livro, que dá inclusive o título, né, é aquele que diz, né, e agora, José? O famoso, né, os versos que nós repetimos em situações difíceis. José, ele se encontra, né, nos entraves da vida também, e ele ainda é teimoso. Eu gosto assim de uma característica do Drummond, porque mesmo diante das dificuldades todas, ele tenta apresentar possibilidades. Quer dizer, mesmo, né, sendo duro de viver, a gente tem que encontrar um caminho, tem que encontrar uma possibilidade, né? Então, você é duro, José, você não morre, José, mas José, você marcha. Para onde? Ele continua marchando.
Então tem coisas que são irreversíveis na vida da gente, né? Porque quando você vê, tudo já é passado. E aí, muitas vezes você tem a impressão que você perdeu tudo, mas alguma coisa ainda te impulsiona a você seguir em frente, né? E aí eu gostei muito desse poema, gosto muito desse poema Tristeza no Céu, porque ele vai trazer uma outra questão, uma outra visão. Eu falei para vocês sobre a questão da religiosidade, né, que Drummond discute muito e critica também bastante, né? Então eu vou fazer a leitura aqui para a gente entender, perceber algumas características. Tristeza no céu. No céu também há uma hora melancólica, hora difícil em que a dúvida penetra as almas. Por que fiz o mundo? Deus se pergunta e se responde: não sei. Os anjos olham-no com reprovação e plumas caem. Todas as hipóteses, a graça, a eternidade, o amor caem, são plumas. Outra pluma, o céu se desfaz. Tão manso, nem um fragor denuncia o momento entre tudo e nada, ou seja, a tristeza de Deus. Então, retomando, né? O que a gente vai perceber aqui, já de início, são dois espaços, né, um espaço que a gente pressupõe, né, e o céu. Porque claro que se você comenta, você está falando sobre o céu, você pressupõe um chão, né? E esse céu a gente vai perceber que ele está se referindo ao paraíso, ao céu, em contraposição ao inferno, por exemplo. Né? E se a gente também for tomar essa questão, né, essa duplicidade, essa dupla ideia, né, a gente pode considerar então que ele está falando do céu e do inferno. E o inferno é de onde nós falamos. Então podemos pensar, né, em extensão a isso, o próprio planeta Terra, né, a própria Terra, o chão onde a gente pisa, né. Então imaginem que se a tristeza já chegou até no céu, que é o local onde a gente pressupõe a paz, a felicidade, as alegrias, né? Então quer dizer que aqui na Terra a situação não está muito interessante. Então são as pressuposições que a gente já vai tendo aqui na leitura, né? Porque no céu também há uma hora melancólica. Então vejam, aqui ele já afirma pra gente, né? No céu também há. Então quer dizer que nesse lugar onde a gente fala, que o eu lírico, né, provavelmente fala e nos coloca também nesse espaço, também há uma hora melancólica, uma hora difícil em que a dúvida penetra as almas. A alma de quem que essa dúvida penetra? A alma de Deus. Quando Deus se pergunta, por que fiz o mundo? Então imagine uma situação como essa, né, em que Deus se questiona a respeito da sua própria criação. Deus, né, como as religiões elas nos afirmam, né, as crenças, independente da crença que nós tivermos, né, que Deus é um ser absoluto, imutável, perfeito, né. Vejam que ele vai nessa leitura, vai igualar, né, o homem a Deus, considerando que o homem, né, foi criado à imagem e semelhança de Deus, né. Então ele coloca o Deus como bastante humano nesse sentido. Tanto é que os próprios anjos olham-no com reprovação. Como assim? Deus com esses pensamentos? Vejam, né, que essa forma de colocar, ela já faz com que nós comecemos a desconstruir certas ideias, certos padrões, certos dogmas que nos são colocados, que muitas vezes nós instintivamente ou inconscientemente nós vamos, né, propagando determinados discursos, mas nós não paramos muitas vezes para refletir a respeito disso, né? São coisas que nós não temos a plena certeza das coisas, né? O homem ele cria uma crença, né, para ele se pautar em alguma coisa e se sentir mais confortável diante da vagueza que é estar no mundo. Então os anjos, os próprios anjos, né, olham com reprovação para Deus, né? Como assim, né? E o fato das plumas caírem significa o quê? Que se elas caem em algum lugar mais alto daquele do qual você fala, né? Então, se ele pressupõe os dois espaços, quer dizer, essas plumas acabam caindo, né, abaixo,
as plumas, né, provavelmente das asas dos anjos, né, porque essa é a figuração, né, que ele descreve aqui para nós. Então, se essas plumas vão caindo, elas estão caindo por terra, elas estão caindo lá de cima do céu, que até os anjos estão desacreditados. Quer dizer, pensa nesse olhar, né? Se Deus olha lá de cima para a terra, certamente ele não estaria contente com a situação, né, que ele está vendo. Então, é uma espécie de uma negação do próprio ser humano, né, como alguém que falha muitas vezes, né, que repete os mesmos erros. Nós estamos falando, né, da poesia atemporal, nós estamos falando da história de uma cadeia, não é, de equívocos, né, que se repetem por muito tempo também. Vejo que interessante essa forma da gente ler e da gente pensar nisso tudo, né? Então, nesse sentido, todas as hipóteses, a graça, a eternidade, né, a vida eterna, como se discute na religião católica, o amor, caem, são plumas, tudo isso cai por terra. Então ele coloca muito em questionamento a questão da religião. Eu já comentei anteriormente sobre Boitempo, sobre a sociedade patriarcal, né, sobre viver dentro de uma sociedade assim, bastante religiosa, né, com valores religiosos, e aí você começar a desconstruir tudo isso, olhar de uma forma diferente, né, reconhecer esses mistérios que você de repente só vai descobrir quando você realmente participar deles, e você vai participar, porque você não tem noção do que vem depois. Vejam que sempre é colocado esse impasse na nossa vida, que é justamente essa incerteza do viver. Outra pluma, o céu se desfaz. A ideia se desconstrói, uma ideia fixa se desconstrói. Tão manso nenhum fragor denuncia o momento entre tudo e nada, porque a criação como tudo, né, e a criação que se desfaz, sendo então o homem o ser mais perfeito, né, criado por Deus para seguir seus passos e tudo mais, né, novamente, imagem e semelhança de Deus, né, ou seja, a tristeza de Deus, Deus como humano, sendo colocado, né, como humano nesse sentido, né, exclui aquela ideia de transcendência e nos faz pensar, né, em Deus de uma forma mais aproximada de nós, porque se Deus nos fez tão humanos, né, que nós sentimos tanto, né, que as coisas nos afetam tanto, quer dizer, Deus tem que me compreender também de alguma forma, né? Então, coloca nesse pé de igualdade, né? E é interessante que isso lembra muito as discussões do humanismo. O humanismo veio trazer, né, essa discussão entre teocentrismo e antropocentrismo, e que vai colocar o homem em evidência, né? Colocar o homem em evidência, discutir a respeito das qualidades do homem, físicas e morais, enfim, né? E como o homem está sujeito deliberadamente, né, às provas que são colocadas diante da sua vida, as pedras do caminho, né? Vejam que interessante como uma coisa vai se associando, se intercalando a outra nesse sentido, né? Então, achei bem interessante trazer essa discussão para a gente. Então, é questão histórica, é questão política, é questão religiosa que são colocadas em evidência na literatura para fazer a gente refletir sobre isso, para quebrar os nossos paradigmas e para fazer com que a gente reconstrua certas ideias, né? Por isso que a leitura é tão importante, né? Por isso que discutir sobre isso é tão importante, conversar sobre literatura é tão importante, né? Muito bem, então vamos ao poema da sequência. O poema da sequência é o poema Áporo, publicado na Rosa do Povo em 1945. Aqui o contexto, né, de produção da Rosa do Povo a gente já pode, né, associar algumas coisas, né? Final da Segunda Guerra Mundial, lembrando que o poeta nasceu em 1902, então ele teve uma convivência ali com esses dois períodos de guerra, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, 1945.
É claro que um período como esse de crise social, econômica, política, enfim, afeta, né, todos os aspectos aí sociais e tudo mais. Então, 1945 é um período, vamos dizer assim, que de transformação realmente, né, de muita reflexão dos escritores principalmente, né. Então, se a sociedade está mudando, se o pensamento das pessoas está mudando, os escritores, eles certamente vão escrever sobre isso. Eles sentem de uma forma mais profunda. O Goshi é um observador e está lá no cantinho dele, né, escrevendo, conduzindo então essas ideias, né, essas experiências, essas vivências, sejam as vivências particulares, pessoais, seja a observação de pessoas próximas ou da sociedade de maneira geral. Como eu já havia comentado anteriormente, o Drummond tem essa característica de, apesar de, né, o sujeito ele continuar vivendo, continuar buscando. E esse poema Áporo, né, que é publicado na Rosa do Povo, inclusive essa imagem da Rosa do Povo, né, muito, muito bonita a imagem da rosa, porque em vários poemas ele vai falar sobre essa ideia da flor que nasce na rua, né, que é a vida encontrando caminhos. E o Áporo é justamente isso. Então vamos à leitura, né, para a gente ter mais elementos para conversar. Áporo. Um inseto cava, cava sem alarme, perfurando a terra sem achar escape. Que fazer, exausto, em país bloqueado, enlace de noite, raiz e minério? Eis que o labirinto, ó razão, mistério, presto se desata. Em verde sozinha, ante-euclidiana, uma orquídea forma-se. Então é uma imagem muito bonita, porque o áporo, assim de início a gente pode defini-lo, né, de duas maneiras, assim, no mínimo, de duas formas. O significado dele nos traz que ele seria, designa um inseto, né, um inseto que cava realmente a terra, o áporo, e a planta, né, que faz parte da família das orquidáceas. Então vejam que interessante que a partir do momento que o inseto ele começa a cavar lá no seu percurso dentro da terra, né, ele vai encontrando caminhos e ele se condensa nessa raiz, né, que vai formar a orquídea. Olha que interessante, ele engloba essas duas ideias, né, do inseto com algo que nasce de novo, que cresce de novo como a plantinha, né? Ela renova a sua beleza, né? Um inseto que vai fugindo, né? Porque ele se esconde na terra, ele vai cavando, vai perfurando e vai encontrando novamente, né, os seus caminhos. E é uma tarefa difícil, né? Ele se encontra ali exausto, perfurando a terra, perfurar, né? Perfurando. Vejam que o gerúndio ele vai intensificando, inclusive, né, o vocábulo, sem achar escape. Porque o que fazer, né? Exausto num país bloqueado, e aí vejam que o áporo ele já vai se converter num sujeito aqui delimitado, né? Num país bloqueado, o inseto ele já se torna um sujeito dentro então do poema, né? Enlace de noite, raiz e minério. O que fazer? Mas eis que o labirinto, sei lá por que razão, por que mistério, presto desata, né? Se desata, quer dizer, se encontra aquele caminho. E em verde, sozinha, ante-euclidiana. O que quer dizer ante-euclidiana? Euclides era um matemático grego, né? Portanto, né, relacionado, então, a sua discussão sempre relacionada à questão da lógica. Ele era considerado como o pai da geometria, né? Então, é uma ciência lógica. Então, contradizendo essa lógica euclidiana, né, anti-euclidiana, a orquídea se forma. Então, sem uma razão aparente ali, existe um mistério que faz com que ela continue vivendo, né? Então, eu acho muito bonita essa imagem, se você pensar
na forma como ele vai escrevendo, né? O inseto cava, cava, sem alarme, perfurando a terra, né? O verso inicial, o inseto cava, se conecta com o verso da sequência, né? No recurso do Anjambaman, e aí faz com que a gente tenha aquela ideiazinha mesmo, né? Do movimento do inseto que cava e continua cavando, né? E da orquídea que se forma. Ele transforma, né, a linguagem numa imagem. A gente consegue construir essa imagem a partir do poema aqui, da linguagem que ele estabelece pra gente, né? Então é muito bonito essa ideia da continuidade também, né? O Estrambote Melancólico é um outro poema que eu selecionei, publicado no Fazendeiro do Ar, de 1955. Aqui ele vai discutir muito a questão também, né, sobre a infância, sobre um período em que a família, né, era uma família de posses e tudo mais, e que muito pouco restou daquele tempo. Por isso, né, Fazendeiro do Ar, né, ele tem as suas raízes ainda, mas hoje em dia ele já não é mais aquela mesma pessoa. E o Estrambote Melancólico, acredito que muitos, pelo menos os paranaenses, pontagrossenses, já ouviram a palavra estrambólico, estrambote melancólico, estrambólico. Estrambólico é uma coisa que é bem, né, coloquial, informal, que vai descrever algo esquisito, estranho, né? Então, o estrambote ele tem assim também essa conotação assim mais coloquial, mas ao mesmo tempo o estrambote ele é geralmente a adição de um ou dois versos, né, num soneto. Então, além da forma fixada do soneto com 14 versos, o estrambote, né, ele é um verso que é agregado. Então, a gente vai observar aqui no poema como é que essa construção se dá. Olha aqui, ó. Aqui até a marquinha tá colocada ali, ó, o 15º verso, né, comparado então a outra estrofe. Vejam que interessante também. Ele não separa em 2 quartetos e 2 tercetos. Ele coloca numa estrofe só esses 14 versos e o 15º separado. Porque ele quer causar um efeito nisso aqui, né? A forma como ele pretendeu aqui é justamente isso, é um soneto estrambólico, um estrambote melancólico, né? Porque ele quer ele quer dar um impacto ao final do poema. O soneto também, né? Ele termina com um verso de ouro, né? Que é para fechar realmente o soneto com aquela potencialidade linguística, né? Tem que fechar o soneto para escancarar realmente, né? Então fechou, lacrou, como diz, né? A expressão da atualidade aí. Então, olha que interessante, né? Por que motivo ele vai agregar mais um verso, né, a essa estrofe, a esse soneto estrambólico que ele nos apresenta aqui. Tenho saudade de mim mesmo, saudade sob a aparência de remorso, de tanto que não fui, a sós, a esmo, e de minha alta ausência em meu redor. Tenho horror, tenho pena de mim mesmo e tenho muitos outros sentimentos violentos, mas se esquivam no inventário, e meu amor é triste como é vário, e sendo vário é um só. Tenho carinho por toda a perda minha na corrente que de mortos a vivos me carreia, e a mortos restitui o que era deles, mas em mim se guardava. A estrela d'alva penetra longamente seu espinho, e 5 espinhos são na minha mão. Olha que interessante, né? Como ele vai então separar toda essa estrofe. As rimas são internas, todas internas se você for reparar, né? O redor, o horror, sentimentos violentos, inventário, vário. E aí ele vai tentando estabelecer uma conexão entre o final de um verso e o início do outro através da ideia. Então a linguagem aqui, ela é toda articulada. Ela é toda articulada nesse estrambote melancólico, né? Então, na aparente esquisitice, existe uma articulação, existe uma tentativa de estabelecer esse movimento aqui, né, no poema.
E ele vai falar o tempo todo, né, da saudade que ele sente de si mesmo, do remorso que ele sente de si mesmo, dos sentimentos violentos e do horror e da pena que ele sente de si mesmo, do quanto ele se sente pequeno diante do mundo, né? O amor como triste, como vário, um só, né? Como é que a gente lida com o nosso próprio sentimento, com as nossas próprias emoções, como é que a gente se transforma, né? E tenho carinho por toda a perda minha na corrente de mortos e vivos que me carreia e restitui o que era deles em mim se guardava, né? Tudo o que também eu carrego das pessoas que viveram comigo, o que eu carrego da minha própria história. E aí, tudo isso, todos os dias se renova. Ele coloca aqui, né, como símbolo, a estrela d'alva penetra longamente seu espinho. A estrela d'alva é a estrela que você pode, Vênus, né, que você pode ver ela tanto à noite quanto de dia, né, e d'alva significa, né, da alvorada, branca, luminosa, mas ao mesmo tempo em que ela apresenta essa característica positiva, ela penetra longamente seu espinho, porque ela se renova a cada dia, e a cada dia, portanto, se renova a saudade de mim mesmo, a aparência de remorso, o que eu não fui, a vida a esmo, né, a minha própria ausência em meu redor, a anulação da minha existência, o horror que eu tenho de mim mesmo, né? São os espinhos que toda manhã, né, todos os dias essa estrela vem me lembrar, fazer com que eu lembre, porque ela está lá no céu sempre, né, me observando. O agravante. O agravante é o 15º verso. E 5 espinhos são na minha mão. Aí a gente imagina, né, então a mão aberta e os 5 dedos, né, que representam esses 5 espinhos da estrela. A estrela brilha no céu e eu associo essa estrela com as minhas próprias mãos, né, com a minha própria mão. Em que sentido, né? Que tudo isso está aqui, nas minhas próprias mãos. O sofrimento que eu causo a mim mesmo, eu como inimigo de mim mesmo, eu com todos esses meus sentimentos, está representado através da mão, né? E essa mão representa, então, o próprio corpo, né, do homem em si, o corpo todo, né? E com toda a sua significação e por extensão também a alma, né, do homem. Então essa mão que representa, né, pela simbologia também da estrela, essa conexão do homem com o universo e tudo mais, né? Então eu sou o causador de tudo isso. Por isso que ele coloca aqui, né, esse 15º verso nesse estrambote melancólico, né, que vai todos os dias me lembrar. Vai me lembrar de que sou eu mesmo o causador de tudo isso. O sofrimento ele está nas minhas próprias mãos. Os espinhos, porque sou eu mesmo que me machuco, sou eu mesmo que permito que as coisas me machuquem, porque eu não sou forte muitas vezes o suficiente, porque eu tenho medo muitas vezes. Então vejam que interessante, né? Como todos esses poemas que foram escritos em épocas diferentes e são poemas ali que eu busquei mais ou menos dentro de uma mesma temática, que estão escritos, não é, de formas diferentes, mas ao mesmo tempo eles falam de coisas tão profundas e tão similares que se conectam. É o estilo do autor, né? É o estilo do autor, é a história que ele carrega, é o escrever sobre o presente, tendo sempre a visão desse passado com uma projeção para o futuro, porque isso que ele faz a gente pensar é uma projeção também pra gente pensar, poxa, o que o eu lírico colocou aqui é o que eu sinto, quer dizer, o poema me leu, o poema leu a mim. O último poema que eu trouxe para essa seleção aqui, porque nós já estamos nos estendendo bastante na aula, né? É o Science Fiction, publicado em Lição de Coisas em 1962. Primeiro impacto que a gente tem aqui, né? Science Fiction.
né? Ele não utiliza a expressão na sua tradução, né? Ficção científica. Ele utiliza o termo em inglês science fiction, que dá um impacto maior também. E claro, né, com o modernismo também, né, o advento da tecnologia, os poetas utilizavam muito essa associação da poesia com o cinema, com a fotografia. Então nós temos bastante essas referências aqui nesse sentido, né? Então, ficção científica não teria o mesmo impacto sonoro do que science fiction, né? E também vem retomar, né, a própria cultura norte-americana, europeia, e a influência, né, sobre a nossa cultura e o diálogo também cultural, né? Por que não? Então, nós podemos já lembrar de várias obras também nesse sentido, né? Com certeza vem à tona. A própria ideia da ficção científica, né, do gênero, é apresentar então elementos fantásticos, né, para criar situações inusitadas, né? Então, é o que a gente vai perceber nesse poema aqui, né, na leitura desse poema. Vamos ver. Science Fiction. O marciano encontrou-me na rua e teve medo de minha impossibilidade humana. Como pode existir, pensou consigo, um ser que no existir põe tamanha anulação de existência? Afastou-se o marciano e perseguiu. Precisava dele como de um testemunho, mas recusando o colóquio, desintegrou-se no ar constelado de problemas. E fiquei só em mim, de mim ausente. Então, aqui já é uma situação bastante inusitada entre o eu lírico, né, e uma ação que já ocorre no meio, quer dizer, encontrou o marciano na rua, né? Aliás, o marciano encontrou-me, né? Não fui nem eu que busquei, o marciano encontrou-me porque o marciano vem até mim especulando, né? Alguma coisa, especulando de alguma forma. Contudo, ele teve medo da minha impossibilidade humana. Olha que interessante, né? O vocábulo que ele utiliza, impossibilidade, uma palavra longa, né? Para aumentar ainda, dar ênfase a essa impossibilidade humana. Quer dizer, o marciano ele já apresenta essa característica de superioridade em relação ao humano. E ele se questiona, ele pensa consigo, né? Ele nem se dirige ao humano, ele pensa, né? Como é que pode existir um ser que no existir põe tamanha anulação de existência? Vejam que isso vem estabelecer um diálogo, né, com Tristeza no Céu, entre outros, né, poemas que foram selecionados para essa discussão, essa anulação de existência. E muitas vezes do humano se colocar num pedestal e não perceber que ele é uma partícula nesse universo imenso. É claro que ele tem o seu valor, né, dentro desse universo imenso, mas ele é um universo entre tantos outros, não é? E muitas vezes a nossa capacidade humana ela é tão restrita, também por conta, né, dos nossos medos, né, entre outras questões. Afastou-se o marciano e perseguiu. Precisava dele como de um testemunho, mas recusando o colóquio, desintegrou-se no ar constelado de problemas. Então, ele se apresenta como uma possibilidade, mas ele recusa-se ao colóquio, portanto, desintegra-se e ficam ali, né? Fica ali no ar a constelação dos meus problemas. Quer dizer, eu tive uma possibilidade ali, com essa presença desse marciano, uma possibilidade de crescimento, mas eu não pude aproveitar por conta da minha impossibilidade humana. Um humano, gente, com uma impossibilidade humana. Isso diz muito para nós sobre os dias atuais. E fiquei só em mim, de mim ausente. Quer dizer, esse marciano pode representar inclusive essa possibilidade humana, mas que ela se desprende de mim. Ela se desprende de mim porque ela não encontra ali o campo profícuo para tanto, né? Isso me lembra assim claramente o poema A Ideia de Augusto dos Anjos, não é? Quando ele
ele vai comentar sobre todo o percurso da ideia e aí no final, para a ideia acabar se desintegrando também. É todo um processo maravilhoso e ela acaba se desintegrando. Estava procurando aqui ver se eu achava meu livro na minha estante, mas não achei ele muito fácil, né? Mas eu vou procurar aqui no meu celular enquanto isso e a gente vai conversando. Então, falando inclusive sobre Augusto dos Anjos, gosto bastante de associar Drummond a Augusto dos Anjos. Eles têm muitas coisas em comum, a temática dos poemas ela acaba sendo bastante similar em muitos aspectos. E eu encontrei aqui no celular, então eu vou ler para vocês. Esse é o poema do Augusto dos Anjos, a ideia. De onde ela vem? De que matéria bruta vem essa luz que sobre as nebulosas cai de incógnitas criptas misteriosas como as estalactites de uma gruta? Vem da psicogenética e alta luta, do feixe de moléculas nervosas que em desintegrações maravilhosas delibera e depois quer e executa. Vem do encéfalo absconso que a constringe, chega em seguida às cordas do laringe, tísica, tênue, mínima, raquítica. Quebra a força centrípeta que a amarra, mas de repente quase morta esbarra no molambo da língua paralítica. Então ele se questiona, né? De onde vem a ideia? Ela vem, né, de uma matéria bruta, uma luz que cai sobre as nebulosas, quer dizer, é uma luz que vem iluminando a escuridão, né? Cai de incógnitas como as estalactites de uma gruta, né? E ele compara a mente humana como uma gruta, que é o receptáculo dessas ideias que caem, né? Vem da psicogenética, a alta luta do feixe de moléculas nervosas, que nada mais são do que o próprio cérebro e o trabalho, né, ativo dos neurônios. Uma ideia que cai, sabe-se lá de onde, né, e começa a ser executada, né? E ela vem chegando, né, na mente do ser humano para que a sua fala, não é, ela possa transmitir essa ideia. Mas aí quando ela já está chegando, né, na mente humana, ela já está chegando nas cordas do laringe, na tua garganta para subir, para ser expressada, ela já chega de uma forma particular, tísica, tênue, mínima, raquítica, muito fininha, muito fraca. Mesmo assim ela consegue quebrar aquela força centrípeta, mas de repente, quase morta, esbarra no molambo da língua paralítica. Ele vai estabelecer que a ideia quase morta esbarra ali no movimento da língua, no molambo da língua, mas a língua é paralítica. A língua deixa morrer ali a ideia e a ideia não se propaga, por conta da impossibilidade, né, humana nesse sentido. Então eu acredito que todos esses poemas que eu trouxe aqui, né, eu quis levantar alguns aspectos também da poesia drummondiana de uma maneira geral, né? Eles dialogam entre si, dialogam com a situação que a gente está vivendo, né? E proporcionaram para a gente uma discussão assim mais leve, né, a respeito do quanto a poesia ela nos fala sobre o nosso tempo, sobre o nosso passado e trazendo projeções futuras. Nós precisamos de mais leitores de poesia, de literatura, nós precisamos pensar, nós precisamos nos expressar mais, não é? E a poesia ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, de articulação de ideias, né? De potencialidade da linguagem de fato, né? Então, era essa discussão que eu queria trazer para hoje, né? Se vocês tiverem interesse em alguma referência bibliográfica, em algum outro poema, conversar comigo a respeito, né, da explanação aqui, trocar ideias, né? Eu vou deixar aqui o meu e-mail para que vocês possam entrar em contato comigo, tatianegoshi@gmail.com. O Goshi não é um termo aleatório aqui no meu e-mail, obviamente, né? É um termo proposital, Tatiane Goshi. Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo para conversar, eu estou à disposição. Aceito sugestões também e tudo mais. Tá joia? Então, um abração para todos
e até a próxima.